Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que estão aqui presentes. Finalmente chegamos no último dia do Pint of Science. Gostaria muito de agradecer a presença virtual de todas e todos vocês aqui com a gente. Em primeiro lugar, gostaria de avisar, como vocês podem ver, a professora Samantha Camargo Daró, que está aqui conosco, e gentilmente fará a tradução da nossa conversa em Libras. Muito obrigada, Samantha. Antes de mais nada, gostaria de fazer um brinde às pessoas que têm participado durante esses dias, tanto como ouvintes, como palestrantes e como equipe organizadora desse evento, que é mundial, né? Um brinde a todas e todas que apoiam todo tipo de conhecimento e que esse conhecimento tem permitido o avanço da humanidade e travado retrocessos, ao longo da história e hoje. Então, um brinde a todas e todos que apoiam a ciência. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Meu nome é Renata Sebastiani, eu sou professora da Universidade Federal de São Carlos, sou bióloga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou mestre em ciências na área de botânica pela Universidade de São Paulo e doutora em diversidade vegetal e meio ambiente pelo IFAR, e sou mãe da Luísa e do Raul. Hoje eu estou aqui para conduzir uma conversa sobre os desafios das mulheres cientistas, das cientistas em meio à pandemia. E eu confesso que eu fiz uma cola para não me emocionar aqui, porque antes de passar a palavra para as queridas Manu e Nathalie, eu gostaria de dedicar essa conversa de hoje não só a todas as pesquisadoras do planeta, E aí eu vou citar amigas muito queridas pesquisadoras. A Érica Pereira da Costa, do Instituto do Câncer, a Fátima Otavina de Souza Buturi e a Cíntia Vieira da Silva, professoras universitárias do município de São Paulo, e a doutora Maria Margarida Fiuza de Mello, pesquisadora aposentada do Instituto de Botânica, pessoas que eu tenho muito carinho, e muitas outras pesquisadoras que passaram pela minha vida. Gostaria, então, de dedicar isso a ela e todas as pesquisadoras do globo, mas também eu gostaria de dedicar a todas as mulheres. A gente vai falar da ciência, mas a gente não pode esquecer de todas as mulheres, que têm lutado para um mundo melhor para os seus filhos e para os nossos filhos e os filhos e sobrinhos e amigos de todos e todas, Mulheres que muitas vezes sofrem assédio, violência, preconceito e que são impedidas de estudar, de trabalhar e de viverem plenamente da forma que acreditam e que julgam adequado. Então, gostaria de dedicar a nossa conversa hoje a elas, Mas, passando um momento de emoção, vou apresentar para vocês agora as nossas duas queridas pesquisadoras que estão aqui conosco. Nós vamos começar a nossa conversa com a doutora Manuela Ramalho. Tudo bem, Manu? A Manu, ela é bióloga pela Unesp, mestre e doutora em Biologia Celular e Molecular também pela Unesp. Atualmente, ela faz pós-doutorado na Cornell University, então ela está conversando com a gente dos Estados Unidos, Ela estuda formigas e também tem se dedicado a estudar as mulheres na ciência. E ela é mãe da Nicole. Boa noite, Manu. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite, obrigada a todos vocês, obrigada por essa imensa oportunidade de poder falar com todos vocês, ainda mais depois desse discurso lindo que a Renata deu sobre mulheres na ciência. Eu gostaria que, após essa palestra, essa conversa informal que a gente está tendo hoje, que todas as mulheres, não só as cientistas, mas todas as mulheres que estão presas dentro de casa com filhos se sintam abraçadas, porque estamos juntos. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Agradeço também a organização. Eu já começo a apresentação agora ou você quer fazer uma apresentação da Nathalie agora, Renata? Vou apresentar a Nathalie, Manu, aí eu passo a palavra para você, pode ser? Não, beleza. Obrigada a vocês pela sua oportunidade e até daqui a pouco. Legal. E gostaria de apresentar também a colega de departamento, amiga, professora Nathalie Carvalho Lopes, que é licenciada em Física pela Unesp, mestre e doutora em Educação para Ciências pela Unesp. Atualmente, como eu falei, ela é docente da UFSCar no Campus Araras, atuamos juntas.
Ela atua na área de educação e é mãe do Gustavo, né, Nathalie? Boa noite, obrigada pela sua presença. Boa noite, Renata, boa noite, Manu, boa noite, Samantha, obrigada a todo mundo, primeiro pelo convite, pela oportunidade, né, da gente poder falar, de mulher poder se expressar, né? Agradeço muito o seu discurso também, acho que com certeza estão representadas, bem representadas, todas as mulheres na ciência. E também aproveito rapidinho aqui para agradecer a mulher que me colocou na ciência, minha mãe, né, que me ensinou a ler, a ser crítica. Estou aqui por causa dela, então, não só as mulheres cientistas, mas as mulheres que nos colocaram nesse mundo da ciência. Gente, boa noite a todo mundo. Boa noite, Manu. Manu e Nathalie, mais uma vez, muito obrigada. Então, um brinde a todas essas mulheres. E agora eu passo a palavra para você, Manu. Vamos lá, então. Deixa eu tentar fazer a apresentação. Vamos ver se vai. Vocês confirmem para mim, se aparecer a... Está aparecendo, Manu. Aparecendo a apresentação certinho? Está. Legal. Então, vamos começar. Eu sou a Manu. Espera só um pouquinho. Claro. A gente tem a turminha que está apoiando a gente aqui. Os alunos, alunas, a equipe da UFSCar, Campus Araras, pediu para dar um momento. Tudo bem. A hora que vocês deram ok, a Manu continua. Ok. Vinícius deu ok. Vamos lá. Então? Podemos. Vocês estão vendo, só para confirmar, vocês estão vendo a minha tela do PowerPoint, a apresentação inteira, né? Porque eu tenho duas telas. Sim. Tá. Então, pronto, vamos começar. Então, como já fui apresentada antes, eu sou a Manuela Ramalho, mais conhecida como Manu, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os desafios de uma cientista na era pós-Covid. Eu estou atualmente na Cornell University, aqui nos Estados Unidos, fazendo meu pós-doutorado, e eu trabalho com formigas no laboratório da doutora Cor Moreau, com a Corey. E como, se você ainda não tem nenhuma, se você é cientista, está assistindo hoje, ainda não tem Twitter, eu faço aqui o convite para você fazer um Twitter. Então, eu estou divulgando o meu, porque o Twitter é a rede social mais famosa entre os cientistas. Então, se não tem, faça. Se tem, me siga. E eu vou seguir você de volta também, e a gente vai pode se comunicar por lá. Mas no final da minha apresentação, eu também vou mostrar, vou divulgar o meu e-mail, o meu contato, se quiser entrar em contato no futuro, eu vou adorar, certo? Então, vamos lá. Essa palestra ela é muito especial para mim, porque a gente vai falar sobre a questão de gênero na ciência, pais da ciência, inclusão na ciência e divulgação científica. Eu, na verdade, eu sou mirmecóloga, eu estudo formiga, e o cientista que estuda formiga recebe o nome de mirmecólogo, e eu tenho toda a minha linha de pesquisa em cima disso, mas eu sempre me interessei muito por essas questões de lutar por mulheres na ciência, igualdade de gênero no trabalho, pais da ciência, inclusão e divulgação, mas agora, com a época do Covid-19, com uma pandemia generalizada, uma crise generalizada no mundo inteiro, essa minha vontade de atuar através de gênero, na ciência, pais na ciência, agora ela se tornou mais do que uma vontade, é um desafio que virou um compromisso e uma meta pessoal. E se você ainda não sabe o porquê que a gente deve advogar por mulheres na ciência, minorias na ciência, de uma maneira geral, os pais na ciência, inclusão na ciência e divulgação científica, eu vou te convencer agora, porque há estudos que demonstram que quando você tem um grupo com diferentes backgrounds, um grupo mais diversificado, com diferentes culturas, a sua capacidade de resolver problemas, ela é mais eficiente e mais rápida. Então, se você quer fazer ciência de qualidade, você tem que se preocupar com a palestra, com o que eu vou comentar hoje na minha palestra. E aí, normalmente, o Pint of Science, essa palestra ela é mais especial ainda, porque agora a gente está no Pint of Science, e normalmente o Pint ele é feito num bar, num momento descontraído, com brincadeiras, né? Não necessariamente quem assiste é o público cientista, igual hoje, metade da minha família está assistindo, então também não é cientista, então eu vou fingir que vocês estão no bar. Eu gostaria de propor uma brincadeira para trazer esses temas e conversar sobre coisas importantes, mas de uma maneira mais descontraída. Então, a brincadeira que eu gostaria de propor para vocês é a seguinte. Todo mundo está com um copo de cerveja, de vinho, de água, de suco. Toda vez que vocês sentirem
que o que eu falei é injusto, ou isso provocar uma certa braveza em você, ou isso não está certo, se você começar a sentir alguma coisa parecida com esses sentimentos, você tem que dar um gole. E aí, segundo a minha supervisora aqui, ela acha que no final dessa palestra só as mulheres vão estar alcoolizadas, enquanto os homens não. Mas vamos lá. Então, vou iniciar com um termo, STEAM. Eu não sei se vocês já leram sobre a questão de gêneros e minorias da ciência, mas esse termo STEAM é muito comum, que é do inglês, e ele vem de science, né, em inglês, mas ele quer dizer ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, há vários estudos que demonstram que existem menor representatividade de mulher em áreas do STEM. Então, quando a gente compara esses números no cenário mundial, o Brasil ele ainda está um pouco melhor, mas não se engane que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. E já que a gente falou de uma coisa triste, agora a gente tem que tomar um golinho. Vamos lá. Todo mundo tomou? Próximo. As causas do porquê as mulheres escolhem não entrar ou não permanecer nas áreas do STEAM, elas são diversas. Tem muitas causas. Na verdade, a mulher não escolher fazer parte de carreiras do STEAM é uma consequência, e as causas que levam a isso são inúmeras. Mas uma delas mostra que essa definição, essa falta de escolha por essas carreiras, ela inicia logo no começo. E esses dados são do Brasil, que mostra que a distribuição de tarefas dentro de casa, ela é fundamental na escolha das meninas escolherem carreira no futuro. Então, por exemplo, esses dados que eu trouxe do Brasil mostram que atividades como arrumar a cama, lavar a louça e limpar a casa são atividades mais comuns e cobradas das meninas do que dos meninos, enquanto que os meninos são mais estimulados a sair de casa para trabalhar em comparação com as meninas. Então, se você é pai, assim como eu sou, no Brasil, a gente consegue extrapolar isso além. A gente consegue ver que as brincadeiras de criança, muitas vezes, já estão distribuídas, ou mesmo os brinquedos. Então, é super comum você dar Lego para os meninos e boneca, Barbie, cozinha para as meninas. Então, por que não a gente tentar fazer o contrário? E aí, quem sabe, a gente tem uma sociedade com pais que adoram cuidar das crianças e são bons pais, e meninas que são engenheiras, né? Então, fica aqui o convite. Bom, como eu disse, é também triste, me provoca injustiça isso, então eu vou tomar mais um golinho. Eu coloquei alguns lembretes na palestra, senão eu vou sair falando, e aí eu esqueço de dar meu gole. Outra questão muito comum quando você está lendo papers e manuscritos de mulheres da ciência é se deparar com essa metáfora de vazamento do cano. Então, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que a mulher, no avanço da carreira da mulher, cada vez que a mulher dá um passo acima no avanço da carreira dela, há uma diminuição da representatividade feminina. E eles fazem isso como uma metáfora na ideia de um cano vazando e diminuindo, assim, a vazão. Então, os dados também que eu apresento aqui são do Brasil, e as mulheres, elas representam, no bacharelado e no mestrado, elas chega a ser cerca de 33% de representatividade feminina. Já quando a gente vai para o doutorado, há um vazamento e esse número cai para 43%. Nas mulheres, após o doutorado, esse vazamento é ainda maior e a mulher chega a ser cerca de 28%. Então, há indícios ainda que há estudos que demonstram que mulheres ainda em carreiras avançadas do pós-doutorado, como, por exemplo, chefes de departamento, investigadoras principais, ou mesmo que tem bolsa de produtividade, né, de CNPq, CAPES, esse número é ainda mais reduzido. Então, de novo, essa é uma coisa deprimente. E a gente tem que tomar mais um gole. Bom, pensando nessa questão dessa injustiça, eu, em conjunto com outras duas pesquisadoras da área de mirmecologia, o estudo de formigas, a doutora Cíntia Martins e a doutora Cor Morrow, minha chefe aqui dos Estados Unidos, a gente resolveu fazer, primeiro, um levantamento dos últimos 30 anos, como que é a representatividade feminina dentro da área de mirmecologia. E nesse estudo,
a gente analisou mais de 5 mil artigos diferentes desde os anos 90, e a gente focou em dois locais principais do artigo. A primeira autoria, que normalmente é atribuído a aluno de mestrado, doutorado, né, no início da carreira, e a última autoria, porque a gente já imagina que nesse cargo são os chefes do laboratório, chefes investigadores principais, que já têm a carreira mais consolidada. E os nossos dados mostram que 35% das mulheres primeira autoras, de primeira autoria, e cerca de 23% assinam como última autoria. Então, há um aumento do número de mulheres nos últimos 30 anos, mas esse aumento ele não é significativo. E existe uma série, mais do que ainda mostrar esses problemas, a gente fez uma série de sugestões que possam tentar superar e tornar-se o campo da mirmecologia, mas a gente pode fazer esse paralelo, na verdade, para outras áreas, não só da mirmecologia, na ciência como um todo, e tentar diminuir essa injustiça. Então, eu não vou passar em todas essas sugestões que tem aqui, mas a gente criou essa tabelinha com dicas separado para todo mundo, algumas dicas para instituições, outras para os jornais, e principalmente, e uma que eu vou destacar, que é para os homens. Então, se a maioria da ciência é constituída por homem ainda, por que não contar com a ajuda dos homens para superar essa injustiça? Então, homens, vocês estão assistindo, parem de tolerar comportamentos inaceitáveis de outros homens em público e no privado. A gente conta com vocês para criar um ambiente de trabalho mais amigável e assim inclusivo para todo mundo. Bom, outra questão muito importante que eu sempre me interessei, porque eu sempre pensei em ser mãe, mas que definitivamente ganhou a minha atenção, principalmente depois de 2018, foi a chegada da minha filha Nicole, e aqui tem o Ramalho Sanches, do meu marido, é a nossa produção de 2018, minha formiguinha, e essa questão de discutir sobre pais na ciência é, de uma certa forma, garantir que principalmente as mulheres mães na ciência estejam incluídas e não esquecidas nesse processo, porque é difícil para todo mundo balancear a vida profissional e a vida pessoal, mas é muito complicado tentar achar uma balança saudável entre os dois, mas principalmente para as mulheres isso é mais complicado, por questões de muitas vezes os trabalhos de casa serem atribuídos às mulheres e também educação e cuidado exclusivos com o filho. E o que não é justo, mas então é por isso que discutir pais nas ciências é uma questão que garante também a cuidar para ter gêneros gêneros iguais na academia. E eu me perguntei, quando eu comecei a organizar essa palestra, se tinha outras famosas cientistas que já comentaram ter problemas que precisavam superar essa dificuldade de lidar com a vida pessoal, especificamente os filhos, e a vida profissional. E encontrei a doutora Marie Curie, ganhadora de 2 prêmios Nobel, e essa citação dela está em inglês, é ela mesma falando, eu vou tentar traduzir em português, que ela diz assim: eu sou frequentemente questionada, especialmente por mulheres, em como eu poderia conciliar a minha vida familiar com a minha carreira científica. Bem, não tem sido fácil. E inspiradas por essas pesquisadoras famosas e com carreiras brilhantes, e que são mães, e outras amigas, mulheres das ciências e também mães, mas ainda assim também inspirada pelo grupo Parenting Science do Sul, que iniciou no sul do Brasil, por pesquisadoras mães também. Aqui. Toma leite, pelo que a Marie Curie falou. Então, inspirada no Parenting Science, eu convidei outras mães pesquisadoras também da área da mirmecologia, a doutora Pamela Deste, a doutora Emília Zompas Albuquerque e a doutora Flávia Esteves, para a gente fazer um levantamento de quais são os desafios da chegada dos filhos e o impacto disso na nossa carreira acadêmica, especificamente nesse caso da mirmecologia, e tentar avaliar o que a gente poderia fazer para tornar o ambiente da mirmecologia, de novo, mais inclusivo. E nessa palestra, e nesse manuscrito, a gente focou principalmente na área da mirmecologia, porque
existem alguns tipos de ciência, como é o nosso caso, que você precisa muitas vezes sair da rotina original, como, por exemplo, você precisa fazer campo, você precisa ir coletar suas amostras, ficar uma semana no campo, às vezes meses, e como é que fica o impacto disso com a chegada dos seus filhos. Então, a ideia principal se baseia nisso, quem é que busca seu filho quando você está no campo. Então, para a gente desenvolver esse estudo, a gente entrou em contato, contou com a comunidade mirmecológica, com filhos e sem filhos, a gente pediu para os pesquisadores responderem um questionário, e os nossos dados foram surpreendentes, que mostraram que, a partir do 3º ano da chegada do filho, não tem mais diferença entre pesquisadores com filhos e sem filhos em termos de produtividade de artigo científico, submissão de financiamento, de grant, orientados, então, número de alunos, também, e número de aulas dadas. Então, a produtividade a partir do 3º ano da criança é exatamente igual. Porém, questões que fogem da rotina, né, do dia a dia da casa, como, por exemplo, viagens para congresso, viagens para dar palestras fora, né, da sua universidade, assim como saídas de campo, isso os cientistas ainda sofrem impacto, mesmo após o 5º ano da chegada dos filhos. Então, claramente, quem já foi para um congresso sabe o quão é importante. Quando um cientista vai para um congresso, ele conhece alunos, ele aprende, se atualiza, faz contatos, organiza parcerias. Então, a gente não pode garantir que todos os pais da ciência fiquem excluídos e sentindo esse peso de não poder avançar na carreira só porque eles tiveram filhos. Então, a gente precisa criar maneiras de tornar esses eventos relacionados à nossa carreira um lugar mais acessível para a nossa família. Então, com essa ideia, uma coisa que já vem acontecendo nos Estados Unidos e na Europa também, é a criação de espaço kids em eventos científicos. E eu acho que isso é uma tendência, inclusive, para o Brasil. Então, se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho ideias e sugestões de como a gente pode fazer isso acontecer. Eu sei que tem pessoas maravilhosas, cientistas fantásticos, que estão trabalhando para que a gente consiga trazer essas ideias da melhor maneira possível para o Brasil. Então, se você quer saber mais sobre isso, entre em contato comigo. Bom, mas no momento de... Caiu agora? Eu acho que caiu quando você começou esse slide. Ah, tá. Beleza. Vocês estão vendo a minha apresentação ainda, né? Não. Fala de novo desse slide, Manu. Estava tão interessante. Claro. Gente, obrigada, Jéssica. Para mim continuar o streaming. Eu acho que alguém que estava fazendo o streaming caiu, parou, apareceu aqui e eu não sabia o que fazer. Eu cliquei fechando. Eu não continuei o streaming. Agora eu acho que deve estar para mim fazer isso. Peraí. Não, só encerrou mesmo. Ah, então tá bom. Acho que já estão resolvendo isso. Vinícius está dizendo aqui, não só encerrou mesmo. Obrigada, Jéssica. A gente está aqui com a Jéssica, Vinícius, Paulo e Daniel. Obrigada, querida e queridos, viu? Manu, pode continuar? Deu certo? Vamos lá. Vou compartilhar a tela de novo. Isso. É ao vivo, viu, gente? Assim é legal, é bom que a gente... Com emoção ou sem emoção? Vocês estão vendo minha apresentação? Sim, meu bem. Obrigada, vou continuar.
Então, vou retomar esse slide, tá certo? Então, no momento de crise, como a pandemia, as injustiças, elas são agravadas. Então, no caso, nesse levantamento de um artigo de opinião que eu tive a oportunidade de fazer parte com outras pesquisadoras maravilhosas, a gente levantou alguns dados que mostram que as mulheres, elas, na verdade, as mulheres na pandemia, elas estão sendo mais afetadas do que os homens. E isso é muito preocupante, porque já houve uma redução de mulheres como primeira autoras comparadas nesse ano na pandemia, comparadas com outros anos anteriores. Então, isso é muito preocupante, porque se a gente pensar como que a carreira da mulher, a carreira, na verdade, do cientista, ele é avaliado por progressão de carreira, ou por avanços, ou concessão de bolsas, esse período da pandemia, ele vai estar marcado no currículo, né, dos pesquisadores, principalmente das mulheres, por anos e anos e anos. Então, a gente precisa repensar qual é a melhor maneira de avaliar produtividade e eficiência, e pensar a melhor maneira de, talvez, excluir o período da pandemia ou ver outras medidas mais interessantes e mais inteligentes. Mas do jeito que é hoje, não pode ser, senão as mulheres vão ser mais prejudicadas novamente. A gente não quer isso, a gente não quer perder o progresso que a gente já teve até agora. E com isso, de novo, eu preciso dar um gole. Aí. Então, vamos para o próximo. Então, outra questão interessante e que eu adoro falar e mostrar é a questão da inclusão da ciência. Então, por que isso é importante? Se a gente quer que o nosso grupo seja diversificado, a gente tem que espalhar, e a gente tem que permitir que pessoas que não têm acesso cheguem até a universidade, cheguem até a gente. Então, uma das maneiras, um dos projetos que eu participei, que eu mais gostei de participar na vida, foi esse projeto que a gente desenvolveu na Unesp, junto com o programa de Biologia Celular e Molecular, programa de pós-graduação. A gente criou esse projeto, Os Primeiros Passos na Ciência. Então, nós, os alunos, eu era aluna da graduação, na época, aluna de doutorado, os outros alunos de doutorado, mais com o apoio dos professores e da universidade, a gente criou esse programa, onde a gente entrou em contato com as escolas estaduais da cidade de Rio Claro, e a gente conseguiu estabelecer essa parceria para trazer os alunos da universidade, da escola estadual, para dentro da universidade, por um período onde eles tinham realmente acesso aos laboratórios e fazer experimentos no laboratório. Então, para essa parceria ser ainda mais produtiva e significativa, a gente teve acesso ao currículo base do que esses alunos estavam vendo na sala de aula, e a gente criou as práticas de maneira direcionada porque que eles estavam tendo. E uma das coisas, esse projeto, né, ele começou em 2016, ele acontece até hoje na universidade, e a gente conseguiu publicar um artigo esse ano, eu e outros autores que desenvolveram esse projeto, principalmente no início, fazendo o levantamento e compartilhando parte dos nossos dados. Então, se você quiser acessar esse artigo ou também entrar em contato, vai ser muito bacana. Mas uma das coisas mais interessantes desse projeto é que, como era uma maneira descontraída de aprender ciência, a gente incentivou que os alunos utilizassem o celular, foto, vídeo e várias outras redes sociais que eu nem sabia que existia até o tempo, naquele momento. E eles postavam tudo usando essa hashtag 1 Passos na Ciência. Então, se você quiser ver um pouco mais desse projeto, siga essa hashtag. E no final da semana que os alunos passavam na universidade, eles tinham que elaborar um vídeo contando como é que foi parte da experiência deles. Então, produzimos vídeos fantásticos, tivemos um feedback muito bacana, não só dos alunos, como dos pais, como da escola, mas algo que a gente não esperava, que foi talvez o principal retorno que isso nos deu, foi que a universidade criou um laço com a escola e esse laço não foi perdido mais. Então, os alunos de mestrado e doutorado estavam diretamente envolvidos na produção de feira científica com os alunos e ajudar, inclusive, a orientar eles, servir como mentores para a escolha de aplicação de universidades, faculdades estaduais e particulares. Hoje em dia, alguns deles são biólogos e já são parceiros de profissão, mas esse laço nunca foi perdido, e por isso é um dos projetos mais gostosos que eu já participei. Mas falando sobre divulgação científica, a gente vai agora mover para a última parte da palestra, onde eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com divulgação científica. Deixa eu tomar um gole agora, não é nada triste, mas eu preciso tomar um gole. Bom,
Acho que se fosse no bar ia ser tão mais gostoso ver vocês tomando, né? Estou aqui tomando na frente do meu computador, mas tá bom. Vamos lá. Então, essa nuvem de palavras que eu criei, na verdade, foi uma cópia de tudo de divulgação científica que eu já fiz do meu currículo. Então, tem algumas coisas, algumas palavras-chave aí que só de olhar me vem na cabeça memórias muito boas, mas o interessante daqui é que eu já me envolvi em muita coisa legal, muita coisa doida. E a regra, basicamente, aqui para a divulgação científica é que não tem regra. Então, quando eu comecei a fazer esse tipo de material, isso funcionava como um adicional, e eu fazia porque eu sempre me interessei em tentar explicar e espalhar a ciência, mas explicar também por que eu achava importante estudar formiga e bactérias de formiga. Mas hoje, cada vez mais, isso tem se tornado essencial e fundamental para o trabalho do cientista. Sabe o que é triste? Que eu acho muito triste a respeito? Que nós, pelo menos nós, os biólogos, nós não fomos apropriadamente ensinados a fazer isso. Essa ideia essa necessidade acaba surgindo no nosso colo e a gente, como entusiasta, acaba se jogando, aprendendo, fazendo um mini curso aqui, né, pegando feedback ali. E eu acho que muito da parte do negacionismo da ciência que estamos vivendo hoje do nosso país, ele vem dessa nossa falha de comunicação com a sociedade. Então, isso é muito importante. E aí, por isso, em tempos de pandemia, né, isso torna ainda mais fundamental nas nossas vidas, porque as pessoas, elas realmente percebem que elas precisam de ciência na vida delas. Mas até aí, na era da fake news, onde buscar informações de qualidade? Como buscar informações de qualidade? Onde acessar essas informações? Então, só antes de mudar para o próximo slide, eu coloquei essas fotos da cidade de Guaraci, que é uma das cidades que eu tenho muito carinho, e onde minha família, meu pai cresceu. Então, toda vez que eu vou lá, eu converso com as crianças, com a escola, o pessoal de lá é bem amigo, bem parceiro. Então, eu queria compartilhar a foto deles aqui. Então, pensando nessa necessidade que agora, dentro de uma quarentena, dentro de uma pandemia, que as pessoas precisam de ciência até a vida delas, e em tempos de quarentena, e principalmente em preocupação com a doença, né, do Covid-19, nós resolvemos dar vida a uma antiga ideia de criar uma página de divulgação científica. Eu falo nós porque somos nós, doutora Pamela Dess, doutora Vanelise Janei, eu, Manu Ramalho, doutora Eli Garcia, doutora Moniz Ivanucci, somos todas biólogas que compartilham do mesmo desejo de tornar a ciência um tópico mais acessível para todos. E aí, com tantos estudos sendo publicados sobre a atual pandemia, achamos que esse seria um bom momento para ajudar a esclarecer o que eles querem dizer e tornar esses e outros temas da biologia mais leves para todo mundo. Então, nós criamos 3 canais, um do Facebook, uma do Instagram e uma do Twitter. Então, siga a gente lá e siga a nossa página. E a gente já criou bastante material e a gente usa gráficos, infográficos e maneiras simples e simplificadas de espalhar ciência. Então, algo que a gente também não esperava e talvez tenha sido uma das coisas que eu mais gostei de me envolver nesse projeto foi que os nossos seguidores, eles entraram em contato para fazer sugestões. Então, por exemplo, um dos nossos seguidores entrou em contato para falar que no local onde ele vive, ele acha que a população precisava saber mais sobre a importância das vacinas. Então, a gente foi atrás de especialista que domina o assunto, que trabalha com isso para fazer um tópico, explicar isso de forma clara e simples e acessível e tentar atingir o maior número de população dessa maneira, e assim levar a ciência até as pessoas. Então, siga a nossa página e nossas páginas, nossos canais, e algo também que indiretamente a gente acabou, um objetivo da página, mas indiretamente isso acontece, é que a gente acaba divulgando o trabalho de outras mulheres na ciência também. Então, se você conhece, e amplificando, né, as mulheres na ciência, então, se você conhece alguma mulher na ciência, se você é uma mulher da ciência e gostaria que a gente falasse sobre o seu trabalho, entre em contato, assim como se você conhece alguém que você gostaria, ou sugestão de algum tópico, entre em contato. Juntos a gente pode ajudar a tornar um mundo melhor, um mundo com ciência. E para finalizar a minha palestra, a reflexão que eu gostaria de fazer a todos os cientistas aqui que estão assistindo, tanto os que já estão com a carreira consolidada, como também os estudantes que estão no início, eu gostaria que vocês refletissem no seguinte:
O que é que vocês estão fazendo para comunicar a importância da ciência ou mesmo do seu estudo para a sociedade? Se você é PI, investigador principal, o que é que você está fazendo para tornar o seu laboratório um local mais inclusivo e diversificado? Se você não estiver pronto para responder isso agora, tudo bem, não tem problema. Mas comece a pensar sobre isso comece a pensar sobre esses tópicos, e aí, quem sabe, da próxima vez, você vai estar pronto para responder essas perguntas, e aí sim garantir que a nossa ciência ela seja inclusiva, diversificada, de qualidade e para todos. Então, com isso eu gostaria de dizer obrigada, e gostaria de agradecer principalmente à universidade que eu estou hoje, Cornell Universidade, a Unesp, que é a minha casa, onde eu iniciei minha carreira, a agência financiadora atual, a NSF. Eu gostaria de agradecer com muito carinho o pessoal do laboratório do Moral Lab, daqui da versão de Chicago e da versão de Ítaca. E eu gostaria de dizer que juntos somos mais fortes, então ninguém solta a mão de ninguém. E com isso eu agradeço novamente e gostaria de oferecer as perguntas, acho que vai ficar para o final, mas fica aqui o meu contato, e se tiver conversas, se quiser trocar ideias ou dúvidas, por favor, entre em contato que eu vou adorar. Mais uma vez, muito obrigada. Manu, muito obrigada pela a sua apresentação, pelos tópicos que você trouxe aqui para compartilhar com a gente. Eu fui anotando aqui algumas coisas que eu gostaria de comentar, mas vou deixar o espaço para as pessoas perguntarem depois. A única coisa que eu gostaria de mencionar, que me chamou bastante atenção, quando você falou das crianças, né? Das crianças que brincam com boneca, as meninas com bonecos, os meninos com carrinho, né? E eu sou mãe de uma menina de 7 anos, que é a Luísa, e um menino de 3 anos, que é o Raul, né? Mas a minha casa sempre teve carrinho, porque a Luísa, quando tinha 2 anos, uma vez eu fui numa loja com ela, já vou passar a palavra para a Nathalie, hein? Só preciso contar isso que é importante. Eu fui numa loja, era perto do Dia das Crianças, a Luísa tinha acabado de fazer 2 anos, aí ela falou, mãe, eu quero esse caminhão de Dia das Crianças. E era um caminhão de plástico grande, simples, muito simples, baratinho. Eu falei, tá bom, filha, eu compro, mas a gente veio para escolher um presente. Ela falou, não, mas eu quero esse caminhão, tem que ser esse. E eu lembro que ele custava R$15. Aí tá bom, voltei na loja, comprei, aí eu dei para ela, ela ficou super contente. A primeira coisa que ela fez foi colocar todas as bonecas na caçamba e andar com esse caminhão pela casa. E ela nunca deixou dar o caminhão embora. Toda vez que ela ia fazer doação de brinquedos, ela doava qualquer outra coisa. Menos aquele caminhão que ela tinha uma paixão. E o meu filho, ao contrário. Meu filho tem vários filhos, né? Ele não pode ver um boneco ou uma boneca que ele diz que é filho dele. E ele coloca todos um do lado do outro no sofá, senta do lado e assiste televisão com eles, né? O que as pessoas pensam ou não pensam, eu não sei, né? Mas espero estar criando pesquisadores e pesquisadoras ótimas, e pais e mães, se escolherem assim, né? Porque a gente escolhe ser pai e mãe, ótimos e ótimas. Manu, muito obrigada, viu, pela sua conversa, pelo que você trouxe, muito legal. Vou passar agora a palavra para a Nathalie. Obrigada a você. Que também é a mãe do Gustavo, né, que vai trazer aí alguns pontos também muito interessantes para a gente conversar, né, Nathalie? Espero que sim, né? Depois dessa fala maravilhosa da Manu, né? O que a gente fala, mas vamos lá. Imagina, obrigada. Vocês são uma inspiração. Que legal. Vamos tentar adensar a conversa, então, né? Se bem que mãe, quando junta, quer falar de filho, né? Ciência, agora, depois da cerveja, ainda vou falar de filho? Não, brincadeira. Eu só vou pedir para o Daniel aqui colocar os slides para mim, ele que vai apoiar. Está um pouco baixo, o Paulo falou do meu fone, vou tentar falar mais alto. Eu falo baixo mesmo. Não, é que a Nathalie, ela é uma lady. Eu sou uma lady que fala alto. Obrigada pelo elogio, Renata, mas vou tentar. Ainda mais a gente fica aqui, né, em casa, achando que está todo mundo ouvindo, mas vou tentar falar mais alto, vocês vão me dando feedback aí. Se estiver ruim, eu tento melhorar, tá? Mas então agradeço o pessoal de Araras aqui, os amigos que fizeram convite. É sempre maravilhoso poder falar. Senti muito falta de convite depois da maternidade
E principalmente, né, se tiver convite longe, a gente não pode ir. Ainda estou nos 2 anos e meio de filho. Eu ainda estou naquela limitação, né, mano? Agora eu me senti representada quando você falou aí do tempo, né? Eu ainda estou nesse impedimento de ir fisicamente. Pelo menos a pandemia nos trouxe isso, né? A gente pode conversar, ser nos Estados Unidos, eu estou aqui no meio do mato, na casa dos meus pais, Cabriúva, Renata em Araras, junto com a Samanta, mas a gente está conversando, tá? Mas tá vendo, se a gente tivesse um espaço Kids para o congresso, você poderia levar o seu pequenininho. Eu levei a Nick com 9 meses para o Canadá. Você sabe, vou começar contando uma história. Logo que eu tive o Gustavo, teve um congresso de mulheres na ciência no Brasil. Mandei trabalho, meu trabalho foi aceito, e tinha espaço Kids, mas era a partir de 3 anos, o Gustavo estava recém-nascido. Mandei um e-mail, falei, gente, não vou. Mas enfim, né? Vou pedir, Daniel, você pode passar um pouquinho, por favor? Então, eu só separei aqui um pouquinho da fala, né? Não tenho essa habilidade para fazer slide bonito, dei o meu melhor nesses slides. Mas vou falar aqui do meu lugar de fala, né? Mãe, mulher, mulher branca, já vou explicar melhor isso, e principalmente do meu ponto de vista, né? Minha área de pesquisa que é ensino de ciências, tá? Então, a Renata já fez uma apresentação, essa é a minha linha, e me propus também a falar desse tema do ponto de vista daquilo que eu estudo, que são as questões sociocientíficas, tá? Eu vou usar siglas aqui para facilitar a vida da Samanta, QSC, ok? Mas, assim, eu me senti também no dever aqui, né, de pensar um pouquinho nas teorias sociais, naquilo que a gente, aqui da educação, está habituado a fazer, que é trazer um pouco mais as teorias sociais para discutir o tema, né? E, principalmente, né, o que a gente chama de teorias não reprodutivistas ou teorias críticas. E depois trazer um pouquinho, né, como a questão de gênero tem entrado no meu grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa aqui da UFSCar, que é formação de professores no contexto CTS, professores de ciência e matemática no contexto CTS, e um relato pessoal, né, como é que foi a minha vida de cientista pré e pós-filho, né? Para mim, esses marcos são bastante fortes. Daniel, você pode passar, por gentileza? Só para trazer um pouquinho, então, aqui da teoria, né? Me propus a fazer isso, vamos lá? Então, trouxe essa pesquisadora, né, Freitas, que fala bastante, né, do nosso papel enquanto mulheres cientistas, né? Vou ler, gente, vou ler porque é importante, mas não pode dar o gole, eu tô com a água, vocês podem continuar a brincadeira aqui na minha fala, que é para incomodar também, tá bom? Então, ó, é necessário que as mulheres brancas, né, problematizem seus lugares de fala e o quanto a gente é privilegiada, né? Para que um discurso fantasiado de reivindicação dos direitos das mulheres. Então, já me coloco aqui no meu lugar, né? Quando a gente fala de mulheres na ciência, gente, não dá ainda para generalizar, né? Esse número ainda, os números que a Manu trouxe aqui para a gente, eles podem ser muito mais passíveis de dar goles em cerveja quando a gente fala de mulheres brancas, negras, periféricas, latino-americanas, caribenhas, pobres, ok? Mulheres, mães, então esses números ainda podem se ramificar muito, né? Então, não, a gente tem que se tirar desse direito de universalizar a nossa fala, né? Somos mulheres brancas na ciência, né? Todas nós, inclusive, nessa sala. Então, que não excluam, né, boa parte de suas companheiras de luta. As mulheres negras se restringem que mulheres brancas tratassem sobre o racismo. Por exemplo, distanciar a oportunidade que essas mulheres se pensem sobre suas responsabilidades na manutenção de subalternizações, o que faz com que elas se mantenham na posição cômoda de privilégio sem reflexão. Porém, essa fala precisa estar situada no seu lugar, ou seja, essa mulher branca, ao falar sobre racismo, deve compreender sua posição e que o protagonismo de luta é da mulher atingida pelo racismo. Então, ainda assim, né, procurei representar essa fala, acho que vale muitos goles, né? Daniel, faz favor, estou tentando encerrar. Então, o que a gente olha, né? A pessoa que estuda as questões sociocientíficas, as QSC, elas gostam, né, de problematizar, de trazer a controvérsia. Então, a gente trabalha esse movimento chamado Ciência, Tecnologia e Sociedade, o CTS, do ponto de vista da controvérsia, né? Então, tem esse lado duro da ciência, que é ter que lidar com esses dilemas da sociedade, e na maioria das vezes a gente joga para baixo do pano, passa por cima, né, toca a vida. Isso a gente aprendeu a fazer como mulher, né? Parece que como a nossa rodinha é menor, a gente tem que aumentar muito a nossa velocidade angular para poder dar conta, e a gente se habitua a isso na vida.
né? E a gente toca esse barco sem olhar para isso tudo que a gente está falando, né? Que é esse feminismo, então, Mulheres na Ciência, do ponto de vista da sociologia, da ação sociopolítica feita por mulheres. Então, eu trouxe aqui algumas pessoas que têm me influenciado bastante nessa reflexão, né? Que têm me trazido, assim, essa ampliação de pensamento, porque até então, né, fazia minha roda girar, dava conta, né? Antes do filho, a gente estava lá correndo, né, para conseguir ter um nível de publicação igual a dos homens, né? Tentar colocar a gente num ponto de vista de publicações numéricas, né, que coloquem a gente no ponto de competir com os nossos colegas homens, né? Mas, num certo ponto, não dá mais, né? Vem os filhos e as coisas mudam, então a gente se coloca nessa posição. Mas, mesmo assim, né, as mulheres que têm me feito pensar, ali a Marielle Franco, né? A gente tem que colocar isso como ativismo, então, como mulheres brancas na ciência, né? Não se esquecer de quem está lutando pelos nossos direitos antes da gente. A Nancy Fraser, né, como teórica aí da teoria crítica, tem trazido bastante as discussões de identidade, reconhecimento para a gente discutir o tema. Manuela Dávila, enquanto que pessoa política, ativista social, a quem eu gosto bastante. Jamila Ribeiro, né, tem me feito pensar justamente por todas as questões do nosso lugar de fala, então, para a gente não correr o risco de universalizar a nossa fala, tá? E principalmente agora esse presente teórico que tem sido a Vânia Bambirra, né, como representante da teoria da dependência latino-americana, né, marxista da teoria da dependência. Pode passar, Daniel, fazendo por favor? Então, ela vem falar para a gente, né? Vou tentar brasileirar, gente, porque se eu for ler em espanhol aqui, vocês vão ficar tomando cerveja até o final da noite. Então, essa condição nossa de objeto, né, permeia todos os nossos níveis sociais. Eu estou falando aqui da mulher, né? E ainda que de forma hierarquizada, com mais ou menos acentuação, né, na sua condição de objeto. Né? Essa está presente em todos os tipos de mulher, que cobrem extensa variedade de matizes, né? Ela coloca aqui o problema, a questão da prostituta, semi-prostituta, a dona de casa, até o que ela chama de mulher independente. Então, ela coloca uma coisa para a gente pensar bastante aqui, né? Então, marcadamente, né, a mulher objeto que ela vem discutir aqui, a questão da prostituição. Mas quem que é a semi-prostituta, né? Muitas vezes é a mulher que, para conseguir, né, um Estado conseguir falar, conseguir ter o seu direito, ela acaba tendo que se subordinar a uma série de questões, né, que esse é o nosso sentimento mesmo, né, de semi-prostituição. Da dona de casa, então, para ela, acho que para a Bambirra, né, o grande problema talvez seja o fato da dona de casa, né, desde que a sociedade patriarcal se constitui assim, ela não ser reconhecida como trabalhadora, né? Então, ela não ter salário, direitos trabalhistas, isso sempre coloca a mulher numa condição bastante subalterna, né? E mesmo aquela que é independente, né, ou seja, que ela consegue sair de casa, então ela tem condições de deixar o filho dela e trabalhar, que é onde a gente se enquadra, a gente acaba caindo numa questão bastante importante. Vou pedir para o Daniel passar de novo, por favor. Né, que é essa que tem filhos, né? Mulher independente que tem filhos ou que é só, ela só pode ser por meio da exploração de outra mulher, né? Ou seja, da empregada doméstica. Então, a opressão é outra, né? A gente transfere a nossa opressão para uma outra mulher, na maioria das vezes. Então, a gente ainda deve, né, a nossa conquista, a possibilidade de ir para casa, de ir para o trabalho, de fazer ciência, de ir a campo, muitas vezes, né? A gente passa essa tarefa do cuidado da casa, cuidado do filho, ou para a empregada doméstica, ou para as nossas mães, né? Muitas vezes, outra mulher que vai amparar a gente, mas vai ter que assumir esse trabalho. Que é dessa forma constituído socialmente, né, como um subtrabalho, ou mesmo, acho que nem subtrabalho, né? Então, a gente paga por essa conquista. Quem que paga pela conquista da nossa liberdade? Outras mulheres, né? Então, é importante que a gente, enquanto mulheres na ciência, consiga ter esse caráter. Eu sei que hoje, muitas vezes, né, a gente consegue pensar em companheiros e companheiras que conseguem dar esse apoio para as mulheres mães, mas a realidade maior ainda da sociedade é a exploração, justamente de quem? De outra mulher. Então, eu acho que essas teorias sociais, né, elas são bastante pertinentes para a gente poder ter essas noções, né, construir na nossa cabeça que mesmo a ciência feita pelas mulheres, né, ainda elas são oprimidas, né? Além desses números todos maravilhosos que a Manu trouxe, que escancaram o problema da mulher na ciência, com relação à autoria, principalmente, fiquei com vontade, Manu, acabei de fazer um estado da arte da minha área e nem me pensei em olhar
quantos trabalhos do campo CTS, né, são mulheres que são autoras principais. Já vou fazer, mas não está anotado aqui. Na próxima vez vou fazer isso. Todos os scripts, tá? Dos R, das estatísticas, conta comigo. Ah, vou precisar, porque a minha física ficou lá para trás. Agora, meu negócio aqui é educação. Mas, de modo geral, né, a gente continua assim, mesmo, né, transferindo a opressão, a gente ainda não é representativo. Então, olha o tamanho do problema, né, quando a gente vai justamente para essas teorias, né? Então, ainda preciso lutar e muito, né? Não só por nós, mas a gente ainda tem o dever, né, de lutar contra a pressão das mulheres que não estão na ciência, né? Ou a gente vai só reproduzir justamente, né, essa série de opressões que todas as mulheres sofrem na sociedade de modo geral, né? Então, além da gente lutar pelo nosso lugar aqui na ciência, a gente tem que estar lutando pela mulher, né, que não conquista muitas vezes esses cargos, que não consegue nem chegar lá, mas ficam ainda subordinadas ao cuidado, né, que esse tem sido o papel da mulher na sociedade patriarcal. Daniel, você pode passar, por gentileza? Então, sem uma análise social, né, eu estou chamando aqui de materialista histórico, ou essas que não ficam reproduzindo esses problemas da sociedade, né, o feminismo apenas reproduz os mesmos processos hegemônicos, né, como afirma Siqueira, né, ao analisar a obra feminina da Vânia Bambirra, quando a revolucionária percebeu quanto as mulheres latino-americanas da burguesia e das classes médias mantinham as mulheres pobres, negras e indígenas subjugadas, oprimidas às tarefas domésticas e nas necessidades das patroas. Então, acho que assim, a gente tem visto uma série, né, de situações em que muitas vezes os nossos cargos permitem que a gente vá para casa ainda assim, né? Fica com os nossos filhos, ou mesmo a gente fica aqui lutando para conseguir um tempo para escrever um artigo, para fazer pesquisa, para participar de live. Né? A gente estava conversando aqui antes, cada uma de nós deu um jeito nos filhos, né, para poder ter esse tempo privilegiado. Então, né, eu, no caso aqui, eu tenho minha mãe, está me apoiando, Renata também, Manu deu um jeito com um companheiro e tal, mas muitas vezes, né, a gente se esquece e acaba, né, subjugando, ou simplesmente pegando isso que eu estou falando, que é o ponto controverso das questões científicas, né, passando por debaixo do pano, e a gente começa a lutar, então, por questões periféricas, por assim dizer, do próprio feminismo, né. Então, estou querendo dizer aqui, olha, o nosso buraco é mais embaixo. A gente está aqui lutando para concorrer, para conseguir chegar no ponto de competir com os colegas homens, mas a gente ainda tem mais um problema. Agora você pensa, né? Nossos colegas homens não se atêm ao nosso problema, né, de competição com eles na sociedade, muito menos, né, o que está atrás da gente sustentando, né, a nossa possibilidade de tentar chegar nesse nível da pesquisa. Né? Daniel, você faz favor? Aí, nesse ponto, eu queria falar um pouquinho, né, aqui do grupo de pesquisa. Então, eu já defini, né, o tal do movimento CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Falei para você que eu não ia fazer isso, agora está fazendo. Boa essa parte. Mas só queria dizer, né, como é possível, né, que esse campo da pesquisa em educação possa pensar, refletir e justamente superar isso que a gente está falando, né, da questão hegemônica, de opressão das mulheres na ciência ou na sociedade. Então, sim, é importante a gente entender, aqui no meu campo de pesquisa, que é a educação, não só o meu, né, mas Manuela, Renata, quem está, de alguma forma, na ciência, divulgando ciência, tem compromisso com educar a população. Então, é importante que a gente pense isso. E o movimento CTS é crucial para que isso aconteça, né? Eu coloquei aqui uma ramificação para a gente entender como esse movimento ele está inicialmente dividido, né, entre a educação CTS e os estudos sociais CTS, os ECTS. Tá? A gente acaba atuando, né, o pesquisador ensino, ele está mais voltado aqui para esse lado da ramificação, né, que está a educação CTS, e que a gente acaba encontrando os currículos CTS, né, a partir dos temas controversos em tecnologia, e o ensino de ética e moral. E como tudo isso, né, culmina naquilo que a gente chama de questões sociocientíficas, QSC. Mas é muito importante, né, agora em algum momento, a gente fazer uma junção, o que a gente tem chamado de pensamento latino-americano em CTS, os PLACTs, né, as políticas de CTS, as PCTs, para quê? Né? Pensar tudo isso numa agenda para a formação em ciência e tecnologia para a democracia e a justiça social. Então, a gente começa a pensar como a educação, como formar pessoas científico-tecnologicamente, devem combinar principalmente para que elas compreendam
os mecanismos da democracia e possam valer, né, a sua participação. Isso não pode acontecer se a gente não tiver pensamento de equidade e justiça social na sociedade, né? Justamente porque hoje a gente sabe, né, que a representação de homens brancos é muito maior, né, do que o dos grupos LGBT, das mulheres, dos negros, dos outros movimentos sociais, como o movimento sem terra, sem teto, sem atingidos por barragem. Então, de modo geral, a democracia nunca, né, será o ideal democrático se realmente, né, essas pessoas não tiverem voz e vez. Então, a educação, ela é justamente aquela antirracista, antifascista, anti-homofóbica, falei isso já, mas para a paz mundial, contra a fome no mundo. Então, a gente começa a pensar numa educação em ciência e tecnologia para começar a pensar em incluir essas pessoas nos processos democráticos. E isso vai constituindo para a gente uma agenda, né? As pessoas comprometidas com a educação CTS, elas têm que pensar justamente nessa agenda para esses fins, tá? Pode passar, Daniel, por favor? Então, isso vem se integrando, né, nesse grupo de pesquisa que a gente tem trabalhado dessa forma, né? Então, gênero tem aparecido como questão sociocientífica para a gente desde 2007, alguns orientandos desde esse ano, ainda na minha atuação no PIBID, eles têm pensado a questão de gênero na educação em ciências, do ponto de vista das questões sociocientíficas. A maioria dos trabalhos, até cito alguns no próximo slide, trabalhando com a questão do LGBT, então como esse grupo, né, pode ser incluído nisso que eu estou falando, problematizar essas questões, trazer para a controvérsia, expor o tema, né, e principalmente formar pessoas para que elas participem dessas discussões e visem o quê? Influenciar as políticas, né, que trazem benefícios para essa sociedade. Você pode passar, por favor, Daniel? Então, aqui eu trouxe um trabalho da Jéssica Macedo, que é uma orientanda que trabalhou bastante com essa questão de gênero nas questões sociocientíficas, né? Então, ela entende que a inserção dessas QSC, de modo geral, em especial a inserção de temáticas de gênero como QSC nas escolas, se configura como um mecanismo para a consolidação de ambientes democráticos e para o desenvolvimento do senso crítico e argumentativo dos estudantes, bem como para a sua formação para serem agentes sociopolíticos atuantes em debates públicos para a tomada de decisão. Então, essa concepção, né, ela amplia a nossa percepção do que seja educação em ciência e tecnologia. Mais do que a gente vê por aí, muitas vezes, da alfabetização científica e tecnológica, ela transcende que as pessoas compreendam ciência. Elas compreendem ciência para atuar no mundo, para fazer esse mundo um lugar melhor para todas as pessoas que ficam marginalizadas do debate democrático. Tá? Faz favor, Daniel. E aí, né, terminei a minha fala aqui, o que a experiência me ensinou. A Manu seguiu um caminho bacana, né, de fazer pesquisa sobre isso, Manu. Eu tenho justamente pensado essas teorias sociais para refletir sobre o problema e trazê-lo como questão sociocientífica, mas pensei em falar justamente do meu ponto de vista, né? E como mulher na ciência era uma questão, né? Ser mulher na ciência, os condicionantes são outros. Ser mulher e mãe trazem outros desafios. E, principalmente, né, para mim tem sido muito difícil o retorno à ciência, né? Aquele tempo que a gente passa de licença-maternidade coloca a gente num mundo, né, profundo dos sentimentos, de lidar com outros, de doação, e a gente demora um pouco para a gente entender que a licença é isso, mas a gente aprende e se apega a esse mundo, né? E quando a gente volta, a realidade é muito dura. Eu não sei se as minhas companheiras aqui sentiram isso. Várias vezes conversei com a Renata. Renata, era assim mesmo? É assim que funciona. A Renata sempre me explicou bastante o mundo pós-maternidade. E voltar, né? Pegar o ritmo da ciência, pedir dinheiro para projeto, realmente se jogar, pensar que você vai dividir seu tempo, não se culpar, né? Que é sua vida também. A gente tem um filho, mas a gente também é cientista, que a gente tem que lutar pelas outras mulheres, né? Tudo isso vai se configurando uma nova realidade, né? Então, a vida realmente muda. Então, eu considero, assim, um rompimento muito forte, porque eu estava acostumada com a Nathalie que dava conta de tudo, né? A eficiência. Então, é isso, né? Eu era uma mulher na ciência, mas minha velocidade fazia com que eu conseguisse alcançar os homens de alguma forma. E agora eu lido com essa realidade dos números, de que não. E eu também aprendi que eu não tenho, mas eu tenho que lutar por essa sociedade que também vai me entender dessa forma, né?
Mas, de modo geral, a maternidade com certeza transforma. Eu não sei se meus colegas concordam, mas eu me sinto uma pessoa melhor com relação a isso, por finalmente entender, né, ter mais empatia com uma série de questões que até então não tinha. Então, de fato, a minha pesquisa teve uma guinada nesse aspecto, porque empatia tem sido minha palavra de ordem desde que o Gustavo nasceu, que a gente começa a entender, né, parece que o mundo se abre no sentido de que o acolhimento, mesmo aos alunos, né, aos nossos orientandos, passa a ser realmente outro. E, de fato, Manu, eu não sei se para vocês for assim, mas o que eu mais sinto são das minhas colegas mulheres. Parece que dos colegas homens a gente já estava acostumado a lidar com o machismo, né? A gente tinha nossos mecanismos de driblar as situações de opressão. Mas a gente nunca espera que as colegas mulheres, né, muitas vezes se deparam com as nossas limitações, né? As mulheres, por vezes, sem filhos ou com filhos, tanto faz, né? Mas a gente, quanto mulher, é isso, né? A gente muitas vezes não consegue se perceber na sociedade, né? E o quanto essa sociedade patriarcal é maldosa com as mães, principalmente as mães na ciência. Eu acho que essas reflexões que eu procurei trazer, né, é justamente ampliar. Então, assim, lido com bastante, dificilmente me deparo com mulheres não feministas, mas com aquelas que eu me deparo, né, espero que as reflexões dessa natureza, né, possam ajudar a gente a pensar em todas as mulheres, né, e não que o nosso discurso seja universalizante. Tá? Mas era isso que eu queria falar. Acho que eu dei conta. E é isso, gente. Muito bacana. Vamos lá, vamos ter tempo para discussão, tá bom? Linda fala, Manu. Nathalie, ocupou seu espaço de fala nesse momento. Me senti contemplada com algumas coisas que você falou. O Paulo está dizendo aqui que já tem dúvidas, né? Eu vou fazer o meu fechamento muito rápido, Paulo, e aí a gente passa para as perguntas, né? Que a Jéssica, o Vinícius, o Daniel e o Paulo vão nos ajudar aqui. Lembrei de muitas coisas, sabe, Nathalie, na sua fala também. E aí vou contemplar já na minha fala final para a gente dar espaço para as pessoas perguntarem. A minha formação acadêmica foi solteira e sem filhos, né? Graduação, mestrado, doutorado, então eu só sofri por ser mulher, né? Aquele sofrimento que todas que estão aqui sabem. Foi difícil arrumar namorado, porque ninguém quer namorar mulher que quer ser pesquisadora, né? Enfim. Aí, vejam, quando eu entrei na UFSCar, em 2012, fui muito bem recebida, né? E logo fiquei grávida, né? Da Luísa. Não foi de propósito, e se foi também, a gente é a mulher que escolhe quando vai ser mãe, né? Enfim. Ou a família escolhe quando vai ter seus filhos e filhas. E aí eu me lembro que eu entrei, a gente entra na instituição e busca, né, ser aceita, né, acolhimento, tenta se engajar nas atividades, enfim. E eu me lembro que quando eu voltei de licença maternidade da Luísa, eu pedi credenciamento num programa de pós-graduação, que depois de um ano me negou. E usou como justificativa o fato de eu ter voltado de licença maternidade e que a mulher, quando volta de licença maternidade, ela tem a produção acadêmica baixa, que por isso eu não servia para o programa. Né? E é lógico que isso faz parte da minha personalidade, isso me motivou muito, agradeço, inclusive, né, a pessoa que teve essa atitude horrorosa, porque me motivou a lutar por mim e outras mulheres, né? E hoje eu estou em 2 programas de pós-graduação na UFSCar. Um deles a gente ajudou a montar, eu, Nathalie, e outras professoras e outros professores que talvez estejam aqui nos assistindo, que é o programa de pós-graduação em ensino de ciências. E faço parte de um outro programa de pós-graduação, que quando eu fui pedir o credenciamento, que é onde eu oriento na área de botânica, né? Quando eu fui pedir o credenciamento, eu estava grávida do Raul. Aí eu pensei, bom, serei negada, né? Aí o que aconteceu? Quando eu fui conversar com o coordenador, ele me disse, eu falei, olha, estou pedindo credenciamento, mas eu estou grávida, né? Ele olhou para minha cara e disse, olha, o que eu tenho que te dizer é parabéns, né? Eu sou pesquisador, minha mulher é pesquisadora, nós somos pais de 2 filhos, e seja bem-vinda no programa. Né? Então, isso nos mostra que existem pessoas, que é o programa de pós-graduação em Ciências Ambientais de São Carlos, né? Vamos falar o nome. Existem, né? A gente tem que lutar por isso. E na pandemia, já para passar a palavra para as perguntas, né?
Na pandemia, a vida de todas e todos mudou, né? E de todas as mulheres foi pior, principalmente aquelas mulheres mais sobrecarregadas, a vida foi ainda pior, né? Eu assumi a educação da minha filha e do meu filho, que não estão acompanhando ensino online, né? Eu tenho uma ótima pessoa em casa, Nathalie, conforme você foi falando, eu lembrei da Simone, que é uma pessoa muito companheira, que me ajudou muito enquanto meu marido teve que trabalhar em Barueri, né? Agora o meu companheiro está fazendo home office, mas ele não volta mais para Barueri, ele vai trabalhar sempre em casa. E que também é um companheiro que não faz distinção do que é uma tarefa de uma mulher e uma tarefa de um homem, né? Então, essas pessoas têm me ajudado muito. Algumas coisas eu faço de madrugada, porque eu preciso dedicar um tempo à minha família, né, aos meus filhos, ao meu filho, à minha filha e a mim, né? E às vezes me sobra 2, 6 dias de madrugada para ler um artigo, enfim. A gente vai para os congressos, nós 4, então meu marido marca férias e nós vamos, né? Inclusive, encontro amigos e amigas, adorei a ideia, Manu, do Espaço Kids, vou levar para o Congresso Nacional de Botânica, para a turma, viu? Vou levar, amei, e é isso, muitas das falas de vocês me contemplou, né? Eu tinha separado aqui para falar mais coisas, mas vou deixar que a nossa equipe aqui leia as perguntas do pessoal que está nos assistindo. Muito obrigada, Nathalie, muito obrigada, Manu, Jéssica, Vinícius, Daniel e Paulo. Se quiser colocar as perguntas. Obrigada. Professora, elas estão no chat, se você quiser ler, se você quer joia. que eu leia. Vamos lá. Ó, a professora Kelly, beijo, Kelly, colocou aqui, viajando de Araras para Campinas, choro na fala da Manu, agora a Nathalie me fez chorar, o restante não sobrará lágrimas, amei, estou amando as falas, obrigada, querida. A Kelly que participou do Paint, né? Obrigada. Pode falar, Manu. Agradeço a Kelly pelas palavras queridas. Aí aqui o Paulo colocou 2 perguntas, né? Manu, você sente alguma diferença entre Brasil e Estados Unidos com relação à desigualdade de gênero na ciência? E depois eu passo a pergunta para a Nathalie. Tem uma outra pergunta para a Nathalie. Bom, a diferença do Brasil e Estados Unidos, existe sim também a diferença dos gêneros. A questão nos Estados Unidos, do meu ponto de vista, eu acredito que ela é mais discutida, ou discutida há mais tempo. Então, com isso, eles já conseguiram colher um pouco dos frutos, que no Brasil a gente ainda está começando. Então, existe sim diferença entre representatividade feminina nas áreas do STEAM, e não é só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. E eu acredito que o quanto antes a gente começar a se preocupar em lidar e tentar superar essas injustiças, né, para atingir a igualdade, porque é a coisa mais justa, a gente vai conseguir colher frutos, seja na questão de mulheres na ciência, como na questão de pais da ciência também. Obrigada, Manu. Agora eu vou fazer uma pergunta também, acho que não tem o nome da pessoa que fez a pergunta, né? Não, foi o Paulo da nossa equipe aqui. Agora, o Paulo passou uma pergunta aqui para a Nathalie, e depois eu vou fazer uma pergunta do chat, que eu acho que é para as duas, tá? Nathalie, vivemos em uma sociedade extremamente machista, o que leva à disparidade de gênero, e isso se reflete na sociedade acadêmica. O que há de errado com a elite intelectual brasileira e o que pode ser feito a longo prazo, no ponto de vista legal? Gente, olha políticas públicas. Paula, é bacana a pergunta, assim, porque você pode pensar assim, a elite intelectual simplesmente não pensa nessa questão. A elite intelectual, a Manu trouxe dados aqui, né? Eles são homens. Os homens, de modo geral, estão preocupados com a agenda feminista? Estou dizendo assim, os homens, de modo geral? Eu acho que o que a gente tem trazido aqui é justamente essa questão, né? A sociedade, de modo geral, ela tem se aberto para essas questões controversas, para essas questões científicas que eu tenho colocado aqui. Elas têm aparecido nas mídias, elas têm sido escancaradas. Por exemplo, é possível dizer que o racismo aumentou no mundo?
que o machismo tem aumentado, que a opressão está aumentando no mundo, ele está sendo televisionado, noticiado, tem se complexificado na questão, né, numa série de demandas. Entretanto, né, o quanto que as pessoas estão lançando olhares para essas questões e estão constituindo os que a gente está falando, né, de agenda de debates, superação do problema. Então, assim, acho que até a palavra superação é uma palavra difícil de colocar aqui, né? Você supera essa questão? Não, a gente talvez esteja num momento de evidência da questão, de complexificação da questão, né? As teorias estão sendo postas, as pessoas estão ganhando, de alguma forma, espaço de fala. Né? Você vê, por exemplo, que o espaço para mulheres na ciência está sendo lançado luz para isso, né? Então, principalmente, né, pensar que a questão que, assim, o que as elites intelectuais têm que fazer, né? Elas têm que assumir que a questão existe, assumir que existem diferenças entre homens e mulheres. A gente se depara, às vezes, em gente que diz assim, racismo não existe mais, machismo não existe mais. É inacreditável, mas a invisibilidade, né, dessas questões é bastante forte para a gente. Eu digo invisibilidade por isso, porque não é a sociedade como um todo que se atenta a essas questões. E eu acho que eu vou, Renata, diminuir o seu trabalho e juntar aqui com a pergunta do Paulo Gabriel. Que ele pergunta, obrigada, querido. Em termos de políticas públicas ou mecanismos públicos, quais são os bons exemplos ou o que deveria ser para colocar na luta pela mulher cientista? E aí eu ia acabar combinando nisso, né? Porque eu estou muito influenciada pela questão da luta democrática, da inserção das pessoas nesses processos democráticos. Então, sem dúvida, né? Essas pessoas elas têm que fazer coro à luta, homens feministas, né? Você não precisa ser mulher para ser feminista, né? Você pode lutar. Aliados. Aliás, existe mulher machista, né, Nathalie? Inacreditavelmente existe. Então, lutar contra esses processos hegemônicos que eu citei aqui, né, para mim, aqui, como pesquisadora de ensino e ciências, diz respeito a quê? Formar uma sociedade apta para essa agenda, né? Apta a participar, a propor políticas públicas. O Paulo está perguntando aqui quais os bons exemplos. Olha, Paulo, durante isso, a gente vai ficar falando de países no mundo que têm cotas para as mulheres em empresas, em cargos públicos. A cota vale? Opa, você está corrigindo um erro histórico da sociedade, né? Eu sou a favor dessa coisa sempre. Existem bons exemplos, a gente fica falando lá, né, do outro país, lá. Mesmo o Espaço Kids. O Espaço Kids. Eu penso sempre nessas questões mais amplas. Então, por exemplo, eu estou falando, né, de países que têm estabelecido cotas para as mulheres em cargos administrativos, etc. Eu acho sim, deve começar por aí, porque precisa evidenciar o debate. Ninguém ia discutir cota racial se elas não existissem ainda. Ou colocariam essa questão muito à margem do que a gente gostaria que fosse. Então, sim, as pautas sociais, as pautas dos movimentos sociais, eles têm que existir fortemente, as pessoas têm que participar, as pessoas não podem se eximir delas. Então, para mim, a educação é um caminho. É isso que eu estou falando, né? Expor o problema, expor a pauta e que as pessoas possam participar da pauta, participar da proposição de políticas, votar nela, fazer força para que elas existem. Né? Acho que nesse sentido, para encurtar a fala. Obrigada ao Paulo pela pergunta e obrigada já a Nathalie, que já respondeu, né? A professora Isa Bozzini, que é nossa amiga do departamento, obrigada, querida. Ela mandou uma pergunta para nós três aqui, ó. Nathalie, Manu e Renata, vocês abordam essas questões nas aulas de vocês na universidade? Sim, eu abordo não só nas aulas, como tenho voltado, né, parte da minha pesquisa, do que eu tenho, dos grupos, os temas de pesquisa, eu tenho tentado voltar para grupos que precisam de espaços na universidade. Não necessariamente mulheres, né, mas agricultores, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, né, assentados, são grupos que eu tenho tentado olhar e sei que tem colegas que não têm olhado para esse grupo, mas têm olhado para outros, e incluo todos esses grupos no discurso quando a gente fala de diversidade, que eu tenho tentado, né, na medida do possível, em botânica, incluir. Passar a palavra para a Manu, e depois a Nathalie faz a sua colocação, porque aí, em seguida, a gente tem que fazer a finalização e o sorteio dos livros, porque aí o PAINT continua em nível nacional, né? Manu, você fala sobre esse assunto? Vou falar bem rapidinho, que o nosso tempo está estourando.
Eu, como ainda não sou professora de universidade, eu sou pós-doc, eu não dou aula especificamente desse tema, mas a minha supervisora, Cor Moreau, ela ministra uma disciplina aqui sobre a questão da diversidade na ciência, e questão racial, questão de mulheres na ciência. Então, é uma preocupação, sim, da universidade aqui. Eu espero um dia ter um meu laboratório, e aí, sim, com certeza eu vou abordar. De qualquer forma, eu acho que eu estou sendo convidada para dar tantas palestras sobre mulheres na ciência, sobre essas questões que eu abordei hoje com vocês, o que já demonstra que o interesse da população, né, está mudando. Então, se isso não é ainda uma matéria obrigatória dos cursos, eu acho que logo, logo vai ser. Grupos de mulheres na ciência estão pipocando para todo lado. Então, isso é muito bom. Obrigada, Manu. Nathalie, quer fazer alguma observação? É só responder, que é quase retórica, né? Mas sim, com certeza. Isso, inclusive, é muito marcante para mim, porque quando eu voltei a lecionar depois da licença, né, eu começava disciplinas pedindo desculpa. Eu falei, gente, desculpa, mas às vezes meu filho fica doente, eu tenho que correr, vocês me perdoem. Eu parei com isso, né? Agora eu mudei o discurso. Falei, gente, ó, às vezes eu não vou estar aqui, ok? Ok, sou mulher, sou mãe, tenho que dar conta e nós vamos tocar o barco. E vocês têm que entender que essa questão é mais ampla, né? Não sou eu faltando eventualmente numa disciplina, né? Uma questão de luta feminista que vocês têm que fazer parte. Isso é pauta para mim, né, Isa? Justamente por estar bem das questões sociocientíficas. Aí as minhas disciplinas levam sempre em consideração esse aspecto. Legal, obrigada. Ó, é a última pergunta que a gente vai responder. Depois, as próximas perguntas vão ser encaminhadas diretamente para a Manu e para a Nathalie. A última pergunta da professora Kelly. Jéssica, já vai se preparando aí para fazer o sorteio, tá? Professora Kelly, um beijo para a Kelly. Ela perguntou assim, ó. Como combater o racismo e o machismo estrutural na academia? Ou seja, como combater algo que as pessoas nem querem olhar e jogam para baixo do tapete? E aí a Virgínia já pede para a gente citar exemplos, né, de como trocar no assunto. Virgínia, a gente vai encaminhar as questões depois, tá? Que nosso tempo está acabando. Obrigada, Virgínia. Um beijo. Como tratar, então, a questão do racismo e o machismo, gente, na academia? Nathalie, depois passo a palavra para a Manu e a gente encerra, depois as perguntas vão ser feitas após a finalização e o sorteio. Ah, Virgínia, ótima a questão. É lógico. Ah, Virgínia, né? Bom, por onde, né? Eu acredito na educação. Acho que dificilmente a gente não vai... Quando eu falo de educação, só não espaços formais, mas como a Manu faz, nos espaços não formais também. Essa é a nossa luta, gente, é a luta social. Quer dizer, se a gente não pensar em como a educação, é isso que eu falei, para a justiça social, não tiver voltada justamente para isso, né, para que essas pessoas sejam inclusas nos debates democráticos, na elaboração, na proposição e principalmente na promulgação de políticas públicas, a gente está perdido. Então, assim, sem dúvida, eu tenho uma visão muito favorável, por exemplo, a cotas em concursos públicos. Isso não só para negros, mulheres negras, essas coisas têm que ser diferenciadas. Eu atuo como coordenadora do curso pré-vestibular popular da UFSCar, que é o curso. Um beijo também para todas as meninas que dão aula lá, para todos os meninos que são excelentes na luta. E a gente tem colocado nos editais de ingresso cota, sim, para mulheres trans. Então, isso tudo é uma forma, sim, da gente... Eu já falei que a palavra superação é complicada, mas a gente dar visibilidade, voz e vez para essas pessoas. Começa por aí. Depois, eu acho que, para ser breve, né? Educação, para isso que a gente está falando aqui, para os processos democráticos, sem dúvida. Manu? Eu acredito que, vou falar bem rapidinho, eu acredito que uma maneira de escancarar esse racismo que é estrutural, que está escondidinho embaixo da peixe, é gerando dados igual a gente gerou, para escancarar e falar, peraí, não é bem assim, olha isso daqui. Somos cientistas, isso é fácil da gente mostrar, tem um pi velho aqui, ó, tá vendo? Aqui. E uma vez que a gente tem isso, esse é o primeiro passo, eu acho, para a gente usar de estratégia para, então, partir para o passo de, ok, então, agora que é provado que é um problema, como que a gente vai superar isso? E aí a gente conta com outros cientistas sociais para tentar pensar qual é a melhor maneira de lidar. Mas dentro de uma universidade, o racismo, ele tem que ser acabado. E eu digo acabado. Tem que ter denúncia. Grupos de mulheres na ciência estão pipocando aí, não é porque as mulheres na ciência estão felizes e não tem nada para fazer e estão juntando, é porque elas querem se organizar e junto
elas conseguem ter mais força para poder combater essa questão de machismo também. Então, pense sobre isso, podemos criar uma unidade na sua universidade. É isso aí. Só para não deixar a Virgínia sem resposta, eu e o Anselmo, eu, o professor Anselmo Causolari e a professora Isa Bolzini, temos feito alguns experimentos, não vamos dizer experimentos, mas tentativas no curso de Ciências Biológicas, né? Então, a gente já tentou falar sobre a questão de sexualidade, numa disciplina de botânica, né? Eu e o Anselmo falamos um pouco sobre a questão racial, numa disciplina de sistemática, a gente está tentando aí, viu, Virgínia? Jéssica, você faz o sorteio, aí você me passa a palavra para a gente fazer o encerramento, e vocês podem já colocar o link aqui no chat do evento em nível nacional, porque vai começar às 8 horas. É sua palavra, Jéssica. Oi, gente, boa noite. Vou compartilhar minha tela, vou fazer o sorteio, o momento mais esperado depois dessa fala maravilhosa das três. Vocês estão vendo? Sim, tá. Sim. Isso. Vou começar então, tá? Se alguém já foi sorteado, vai aparecer, já ganhou. Olha o exemplo. Então é Júlia, ó, 015 ganhando. Nossa, meu namorado, ó, eu juro que não foi proposital, hein? Marmelada, hein? Marmelada, você viu? Também achei. Ó, outra 015, minha amiga Karina, maravilhosa. E, gente, não apareceu o nome. Vamos lá que vai aparecer. Aí foi. A gente está sorteando livros. Isso, os livros. Olha lá o Raul da Biologia. Ganhou um livro, Raul. Um beijo. Os livros que foram gentilmente doados. Que bacana. Ó, já foi. Opa, ela estava repetida na lista. A Júlia da Biologia também, é um nome que eu conheço. Um beijo, Ju, parabéns. E Gabi, eu vi, hein? Olha, a Gabi é da aluna do Bruno. Acho que foi, pessoal. Aê. Aí, obrigada, parabéns às ganhadoras e aos ganhadores do livro. Vou pedir, então, que vocês coloquem já o link do evento nacional, enquanto eu faço aí a finalização do nosso Pint of Science Araras, né? Um brinde a todas e todos que participaram, né, desse evento, né, nesses 3 dias, um brinde, meu copo já está vazio, preciso encher. Chegamos ao final, esse ano nós tivemos algumas novidades, então a gente teve o Pint of Milk, né, com a Viviane Zorzo e a Larisa Rosendo, que responderam dúvidas às crianças sobre ciência. Esse ano a gente privilegiou, enchemos a mão, né, privilegiamos as mulheres, enchemos a mão de mulheres lindas, maravilhosas, né, várias, não vai dar tempo de citar todos, né, mas veja, né, a Kelly que falou aqui com a gente, quem disse que mulher não gosta de bar, né? A Adriana, a Kelly, a Elma, a Anastácia, a Roselena. No dia 8, a gente recebeu a Helena Nader e o pesquisador Felipe Figueiredo para falar sobre apoio à ciência. Né? Ontem, várias pesquisadoras falaram sobre recursos químicos, recursos hídricos e química. Né? Hoje à tarde, tivemos uma rodada também com várias pesquisadoras falando sobre plantas, sobre fungos e um pouco mais sobre química. Né? E agora a gente finalizou esse evento falando sobre mulheres na ciência, né? A Manu e a Nathalie brindaram, né? Fecharam com chave de ouro esse evento, com a presença de vocês aqui. Muito obrigada por vocês terem aceito fazer essa conversa conosco. Espero que todas as mulheres se sintam contempladas no pouquinho que nós falamos e espero que os homens que participaram dessa live hoje reflitam um pouco sobre isso, né, e apoiem a luta, né, porque, como a Manu e a Nathalie bem falaram, né, as mulheres estão lutando, mas é importante que os homens que entendam e respeitem a diversidade como um todo se solidarizem, respeitem a diversidade, né, e favoreçam aí que cada um possa ocupar seu espaço. Gente, então é isso. Muito obrigada a todos e todas que participaram do Pint of Science Araras. Foi um prazer recebê-las, foi um prazer recebê-los. Espero que no ano que vem a gente possa estar no bar, bebendo juntas e juntos, presencialmente, né?
porque aqui eu precisava chamar o garçom, não vai dar. Obrigada, Manu. Obrigada, Nathalie. Obrigada, Renata. Obrigada, Nathalie. Obrigada a todas as mulheres que assistiram, que estão em casa, com pandemia, com filhos. Sintam-se abraçados. Um beijo para minha pequenininha, em especial um beijo para meu marido que está cuidando dela, para toda a família do Brasil e para todas as amigas da Unesp, Mulheres da Ciência. Me senti na Xuxa agora, falando isso. Especialmente para minha mãe, né? É isso aí. Obrigada, minha mãe. Obrigada, Samantha, por ter feito a tradução. Obrigada, Jéssica, por ter nos assessorado, ao Daniel, ao Paulo e ao Vinícius. Agora a gente vai deixar vocês com o Part of Science Brasil. O link já está aqui? Então, ok, gente, vamos continuar. Um beijo. Até breve. Até, obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Beijo pro pessoal de Ítaca. E a gente está aqui porque eles nos apoiam, né? Desapoio. O problema é a distância, mas estamos lá.